A oração é um instrumento extraordinariamente poderoso que Deus nos concedeu. No entanto, muitos não percebem a profundidade da presença divina que se manifesta quando nos dirigimos a Ele com sinceridade. Se todos tivessem plena consciência do poder que emana de um instante genuíno de oração, jamais tratariam esse privilégio com indiferença. C.S. Lewis, em sua obra Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, demonstra como a oração se torna um refúgio inacessível para as forças malignas. Toda vez que o inimigo tenta interromper esse fluxo, ele utiliza distrações para afastar nossos corações da verdadeira conexão com Deus. Se você gosta de vídeos como esse, que aprofundem sua comunhão com Deus, já deixe seu like e se inscreve nesse canal, ativando o sininho das notificações. Dessa forma, toda vez que postarmos um vídeo, você será o primeiro a receber e fortalecer sua comunhão com o Altíssimo. Desde a criação do ser humano, Deus nos concedeu autoridade sobre a terra, conforme lemos em Gênesis 1:26. Ele nos confiou o domínio sobre o mundo material, mas para que essa autoridade seja exercida de forma plena, é essencial nos conectarmos com o reino espiritual. Esse reino, que está além da nossa realidade física, só pode ser acessado por meio da oração. Ao nos voltarmos para Deus, elevamos nossa perspectiva e nossas ações a um nível superior. Em João 3:31 está escrito que aquele que vem do alto é superior a todas as coisas. Isso significa que, quando nos colocamos diante de Deus em oração, transcendemos os desafios terrenos e ampliamos nossa visão. No entanto, Lewis adverte que o inimigo intensifica seus esforços sempre que alguém decide orar com propósito. Ele busca desviar nossa atenção, tornando nossas orações superficiais e dispersas. Quando estamos orando, mas nossa mente vagueia e nossos sentimentos não estão focados. Na verdade, estamos apenas falando palavras vazias, o que enfraquece nossa conexão com o Espírito de Deus. Muitos acreditam que a simples repetição de palavras já é suficiente. Mas o tempo pode passar, e se nossa oração não estabelecer um vínculo autêntico com a presença divina, nada realmente se transforma em nossa vida espiritual. E falando em comunhão com Deus. Se você está buscando crescimento espiritual e quer aprofundar sua fé com insights poderosos de C.S. Lewis, na descrição do vídeo tem um devocional, nele você se aprofundará na comunhão com Deus. 30 dias de reflexões transformadoras. Versículos para fortalecer sua caminhada. Orações para te guiar todos os dias. Desafios práticos diários para lhes acender a chama do Espírito Santo. Baixe agora e comece sua jornada rumo a uma fé mais profunda. Clique no link na descrição e garanta o seu. A verdadeira oração, conforme Lewis ensina, é uma rendição total à vontade de Deus. Quando nos deixamos levar pelo orgulho ou pelas distrações, nossa oração se torna ineficaz. O orgulho, segundo o autor, é a raiz de todos os males, pois nos distancia de um relacionamento genuíno com Deus. Essa desconexão espiritual pode se manifestar de várias maneiras, como o sono que nos domina durante a oração, o cansaço que sentimos nos momentos de devoção, ou até mesmo a tentação de olhar o celular enquanto estamos buscando a Deus. Esses sinais indicam que o inimigo tem conseguido nos afastar do propósito divino. Se permitirmos que nossa mente e nosso corpo prevaleçam sobre o espírito, não experimentaremos as mudanças que Deus deseja operar em nós. A oração verdadeira exige entrega total e um foco absoluto em Deus. Só conseguimos alcançar esse nível de profundidade quando nos desligamos das distrações e nos colocamos inteiramente na presença divina. Não basta pronunciar palavras mecanicamente. A oração é um chamado para um compromisso sincero e profundo com Deus. Em Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis reflete sobre a facilidade com que nos esquecemos da presença de Deus durante a oração. Nossa mente constantemente se dispersa, buscando distrações que nos afastam do que realmente importa. Muitas vezes, estamos tão acomodados em nossa zona de conforto que preferimos a inércia ao invés de nos dedicarmos à oração com fervor. No entanto, a Bíblia nos alerta sobre esse estado de apatia espiritual. Em Apocalipse 3:16, Jesus repreende a igreja de Laodiceia, dizendo que preferiria que fossem frios ou quentes,
pois a mornidão espiritual lhe causa repulsa. Quando nossa devoção a Deus se torna indiferente ou superficial, perdemos o verdadeiro poder da oração. Se desejamos ser cristãos que experimentam a profundidade da comunhão com Deus, precisamos estar atentos à diferença entre orar na carne e orar no espírito. A oração feita na carne é superficial, com a mente dispersa e o coração distante de Deus. Já a oração no espírito é a única que nos conduz à presença divina, pois nela nossos pensamentos, nosso corpo e nossa alma estão completamente alinhados com a vontade do Senhor. Quando oramos no espírito, não nos deixamos levar por distrações externas ou preocupações pessoais, mas nos entregamos totalmente a Deus, buscando sua vontade com sinceridade. Lewis, em Cartas a Malcolm, explica que a oração é, antes de qualquer coisa, uma resposta à presença de Deus. Quanto mais percebemos essa presença, até mesmo nos pequenos detalhes do cotidiano, mais verdadeira se torna a nossa oração. Quem ora no Espírito não se deixa levar por distrações momentâneas ou preocupações mundanas. Ele está de fato diante de Deus, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Se oramos com um coração dividido, permitindo que preocupações terrenas nos desviem da busca por Deus, nossas orações se tornam vazias. Jesus, em Mateus 6:21, ensina que onde estiver nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Se nossas orações não expressam um coração totalmente voltado para Deus, elas perdem sua essência. Porém, quando nos entregamos completamente ao Senhor, nosso espírito é elevado ao reino celestial, onde experimentamos sua presença de maneira real. É nesse lugar de total rendição que a verdadeira transformação acontece. A autenticidade de nossas orações se revela quando oramos em espírito, com a mente e o coração totalmente voltados para Deus. É nesse momento que nossa autoridade espiritual se manifesta, permitindo-nos declarar e decretar com poder, pois estamos falando a partir do mais alto nível de autoridade, a presença de Deus. Como está escrito em João, Deus é espírito e aqueles que o adoram devem fazê-lo em espírito e em verdade. Isso significa que a verdadeira adoração e oração não são realizadas com palavras vazias ou com uma mente distraída, mas com total entrega e sinceridade. Quando oramos de forma genuína, com nosso espírito em perfeita sintonia com o de Deus, nossa oração se torna um poderoso canal para a manifestação da sua presença e poder em nossas vidas. Ao nos colocarmos em oração, não estamos apenas conversando com Deus, estamos acessando uma dimensão superior, elevando-nos espiritualmente além das nossas circunstâncias e problemas terrenos. A verdadeira oração é um convite para participar do controle do universo, como ensina C.S. Lewis em suas cartas. Ela nos transporta para os reinos celestiais, onde estamos posicionados com Cristo, acima de todo poder, autoridade e domínio. Em Efésios, somos lembrados de que estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, e essa posição espiritual é real, não apenas simbólica. Quando oramos, somos elevados acima de nossos inimigos, dificuldades e qualquer autoridade terrena, permitindo que nossa voz, unida à de Cristo, tenha poder para provocar mudanças. Lewis também destaca que a oração não é um truque mágico, mas uma conexão direta com a essência divina. Ao orarmos, nos unimos à autoridade do próprio Cristo, acessando o poder sobrenatural que emana de sua presença. Em Efésios, somos orientados a orar em espírito, pois é nesse estado de completa entrega que acessamos a autoridade do Espírito Santo. Não devemos encarar a oração como um simples pedido ou um ritual religioso. Orar é, na verdade, entrar no centro de comando do universo, onde nossas palavras podem influenciar o curso dos acontecimentos, pois operamos a partir de uma autoridade superior. A verdadeira oração exige foco, pureza e fé. Quando oramos com atenção plena, estamos, como Tiago ensina, desmantelando as operações do inimigo e enfraquecendo sua influência sobre a terra. O inimigo sabe que, ao orarmos com sinceridade e conexão com Deus, nossas orações têm poder para transformar realidades espirituais. Por isso, ele tenta nos distrair, mas devemos ser vigilantes, protegendo nosso tempo de oração. Cada momento de oração é um encontro direto com o poder e a supremacia de Deus,
e nunca deve ser tratado com leviandade. A verdadeira oração não é um monólogo, mas uma troca espiritual. No cristianismo puro e simples, Lewis enfatiza que, ao orarmos, estamos nos unindo à vontade de Deus, trocando nossas preocupações por sua paz. Quando oramos em espírito e em verdade, como ensinado em João, nossas palavras se tornam as palavras de Cristo. Isso nos coloca como seus embaixadores, com o poder e a autoridade do Rei dos Reis. Como está escrito em Coríntios, quem se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Assim, quando oramos, não somos apenas nós que falamos, mas Cristo em nós, e o poder de sua palavra age através de nossas orações. Portanto, ao orarmos, devemos ter em mente que estamos diante da presença do Todo-Poderoso, com autoridade sobre as forças espirituais que operam neste mundo. Cada oração é uma oportunidade de ver o reino de Deus se manifestar na terra. Deus nos chamou para sermos participantes de sua obra divina, e a oração é o meio pelo qual podemos realizar o impossível, confiando na autoridade que nos foi dada em Cristo. Quando oramos, não estamos sozinhos. A oração é muito mais do que uma simples conversa com Deus. Ela é um meio de participação no poder divino, um canal através do qual a autoridade de Cristo é liberada para operar em nossas vidas e no mundo. Em Romanos, aprendemos que Jesus Cristo, o Rei Eterno, está à direita de Deus intercedendo por nós. Ele não apenas nos ouve, mas apresenta nosso caso diante do Pai. E como se isso não fosse suficiente, o próprio Espírito Santo também intercede por nós. Quando não sabemos como orar, ele se coloca em nosso lugar, oferecendo uma intercessão que transcende nossas palavras e até mesmo nossa compreensão. A oração é um momento onde a autoridade de Cristo em nós se manifesta. Ao orarmos, não estamos apenas pronunciando palavras, mas ativando o poder do céu para transformar a terra. Cada oração é uma parceria com o reino de Deus, uma colaboração com o que ele está realizando no mundo. Não subestime o poder da oração, pois é através dela que as correntes espirituais são quebradas e as portas do céu se abrem. Como lemos em Hebreus, podemos nos aproximar do trono da graça com confiança, sabendo que temos um sumo sacerdote que compreende nossas fraquezas e nos convida a apresentar nossas petições diante dele. A oração não deve ser vista como uma mera formalidade ou uma forma de pedir coisas a Deus, mas como uma oportunidade de alinhar-nos à sua vontade. Em Efésios, somos chamados a orar em espírito em todas as ocasiões, com todos os tipos de orações e súplicas. Isso implica um estado constante de alerta espiritual, onde nossa mente, corpo e espírito estão completamente dedicados a buscar a face de Deus. A oração, portanto, é uma entrega total ao propósito divino. Quando oramos, somos transportados para um plano espiritual superior, unidos a Cristo nos lugares celestiais, acima de todos os principados e poderes, como nos ensina Efésios. Nossa oração não é apenas uma expressão humana, mas uma voz que carrega uma autoridade do céu, funcionando como um canal do poder de Deus. Nossas orações têm um impacto real no mundo espiritual. Portanto, ao nos aproximarmos do Pai, devemos fazê-lo com reverência e um coração completamente entregue à sua vontade. A oração não se trata apenas do que queremos, mas do que Deus deseja realizar através de nós. Quando oramos, devemos ter em mente que estamos participando da obra divina, buscando a vontade de Deus e nos rendendo à sua direção perfeita. Assim como está escrito em Romanos, podemos confiar que Ele trabalha todas as coisas para o nosso bem, de acordo com o seu propósito. Que nossas orações sejam como um perfume agradável ao Senhor, um sacrifício de adoração que Ele acolhe com alegria. Que nossas vidas reflitam o poder da oração, demonstrando ao mundo o que acontece quando o povo de Deus se ajoelha em fé e clama por sua intervenção. Que sejamos reconhecidos por nossa devoção, sempre prontos a orar e a testemunhar o avanço do reino de Deus, não apenas em nossas vidas, mas também no mundo ao nosso redor. Que nossas orações sejam contínuas, sem interrupção, como um compromisso diário que revela nossa total dependência de Deus. Precisamos ser um povo de oração constante, que intercede uns pelos outros com fé firme, crendo que nosso Deus é capaz de fazer infinitamente mais
do que podemos pedir ou imaginar. Nunca devemos subestimar o poder de uma oração feita com fé. Cada oração, mesmo a mais simples, tem um impacto significativo no reino espiritual e na vida das pessoas ao nosso redor. Não devemos nos cansar de interceder, pois nossas palavras não são vazias. Elas alcançam o coração de Deus e transformam as circunstâncias. Quando oramos, não estamos falando ao vazio, mas nos conectando com o Criador do universo, aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra e que nos ama com um amor eterno. A oração não depende da eloquência das nossas palavras ou da extensão dos nossos pedidos, mas da fé que professamos, do amor que persevera e do Deus que ouve e responde. Ao nos aproximarmos do trono da graça, podemos ter confiança de que, em Jesus, encontramos misericórdia e graça para nos ajudar em momentos de necessidade, conforme diz Hebreus. O Senhor Jesus intercede por nós diante do Pai, e nossa oração se torna uma parceria com Ele na realização da obra divina. Que nossas orações reflitam o coração de Deus, proclamando sua bondade e sendo testemunho de sua fidelidade. Que nossas súplicas iluminem as trevas, tragam esperança aos desesperançados e força aos cansados. Que sejamos um povo conhecido pela nossa devoção à oração e pelo impacto que nossas palavras têm no reino de Deus. Cada oração sobe como um aroma suave diante do trono de Deus, trazendo alegria ao seu coração. Em última análise, a oração não é apenas um meio para alcançar algo, mas um fim em si mesma. A comunhão sagrada com o Deus que nos criou, nos redimiu e deseja habitar conosco para sempre. Por isso, oremos com ousadia e perseverança, certos de que nosso Deus é capaz, disposto e ansioso para responder às nossas orações, transformando nossas vidas e o mundo ao nosso redor para a sua glória. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco, enquanto buscamos a sua presença, confiamos em sua graça e seguimos os seus caminhos, agora e para todo o sempre. Amém.